Você está ouvindo o podcast Acontece, com os assuntos relevantes do FMU FIAM-FAAM. Olá, estamos novamente para mais um episódio aqui do Acontece Especial ENAD. Eu sou o professor Tiago Venanzoni, sou host aqui desse especial. E a ideia, esse é o terceiro episódio, nos 2 episódios anteriores, era falar um pouco mais sobre o Exame Nacional, do ENAD, e apresentar para vocês, os ouvintes, quem está escutando, a razão e as questões pertinentes aqui do exame. E hoje nós temos uma entrevista muito especial com a professora Andréia Souza. Ela é formada em design, ela é mestre em design também e dá aula aqui nos cursos de artes visuais, bacharelado e licenciatura. É isso, professora? Correto. Tem um percurso do design, mas dentro do design acho que o que sempre me interessou foi a história da arte. E esse diálogo entre arte e design, em especial, relacionado também à história da educação no design. Perfeito. E também a professora Andréia é especialista desse exame, do Exame Nacional de Avaliação dos Alunos do Ensino Superior. E começando aqui um pouco falando sobre o ENAD, professora Andréia, você é da área de artes visuais, como você falou, nessa intersecção com o design, que são as disciplinas que você ministra aqui na instituição. Mas eu acredito que o ENAD ele tem um padrão, um padrão que talvez esteja restrito às grandes áreas, no caso das nossas áreas aqui na área de humanidades. E aí a minha pergunta é a seguinte: o que a prova do ENAD busca encontrar nos estudantes, na sua opinião? Eu acho que, como é um exame para olhar o desempenho das universidades, faculdades, para saber como está essa qualidade, criar uma, entre aspas, uma equidade, sendo que isso é muito complexo. Pensando num curso de artes, licenciatura, acho que tem 2 tipos de leitura, de interpretação de texto. Acho que tem um ponto de como você olha uma imagem, quais são esses códigos, informações que tem nessa imagem, porque se aprende um vocabulário específico dentro disso. E eu acho que quando une isso à licenciatura, também tem como eu vejo esses códigos, essas informações, essa gramática visual, essa amplitude de vocabulário, e também como eu vou ensinar isso para o meu aluno, essa diferença entre saber, ver, o olhar, a sensibilidade do olhar. Nesse ponto de vista, há uma exigência digamos assim, do aluno por um entendimento crítico sobre a sua formação, ou sobre aspectos pertinentes à sua formação. Ainda que seja uma prova objetiva, ela também busca um conhecimento crítico desse aluno, Correto. Eu acho que uma base de conhecimentos desse aluno que não está só conectado às questões de livros e pensadores, mas o quanto é importante esse aluno visitar espaços, ler sobre atualidades, ler revistas sobre o contexto de arte, para ver também como se relaciona essas habilidades e competências, Como vem esses conceitos dentro de um campo teórico e eu coloco isso na prática. Perfeito. E aí eu tenho um outro entendimento, você pode confirmar se sim ou se não, de como você também visualiza essa avaliação, de que também a formação desse profissional durante o período dele na graduação não é uma formação simplesmente técnica, de execução ou de prática, mas também uma formação humanística, E eu acho que o ENAD também puxa por esse lado, estou correto? Correto. Eu acho que tem um ponto entre aspectos teóricos, técnicos, quando você está num curso de licenciatura, vai desenvolver habilidades técnicas, mas também não só isso, como você vai descobrir uma identidade, um traço, uma linguagem sua, como você vai aplicar isso e como você se relaciona com o outro, em especial no campo da educação, Não dá para você ser
educador, professor, é muito, muito louco isso até, porque você só se entende professor no momento que você vai para a sala de aula. E assim, sei lá, estou 15 anos no ensino superior, eu vejo, por exemplo, como eu aplicava e dava aula de arte contemporânea nos primeiros anos. E como eu vejo isso agora. Ou situações, acho que até essa semana, né, que a gente teve uma aula online, eu estava falando assim para os alunos, o sistema já travava, eu travava junto. E tipo, era como se eu tivesse que resolver essas outras questões. E você vai só descobrindo isso com a vivência e com o afeto do outro, a partir do momento de ser afetado e como se afeta o outro. Então, acho que não adianta só ter um campo teórico, eu tenho uma linguagem plástica, visual muito boa, e tem essa questão da metodologia que você vai aplicar. Então, não sei se é nesse campo que você está falando dessa relação. E também que a prova vai exigir que o estudante também demonstre esse lado humanístico dele, né? Então, não é uma prova que vai cobrar só questões técnicas do campo, né? Tem um fator ali que é importante dos alunos e das alunas saberem, que há uma pertinência sobre qual é a formação humanística e social desse aluno, né? Sim. E eu acho que isso também entra as outras áreas transversais também, né? De como eu penso questões políticas, sociais, de gênero, étnicas. Então, não tem. E eu acho que arte é esse campo também muito poroso. Quando junta isso com educação, se não relacionar, né, nessa gama, nessa diversidade, então é importante também, né, que aborde isso nesses tipos de exame. Eu acho que, assim, para a gente finalizar, né, pensando um pouco também na dimensão mais na execução desse exame, né, o que você acha que poderia ser uma dica, assim? Porque os alunos, muitas vezes, eles têm muito pavor de avaliação de prova, né? E porque faz sentido do ponto de vista, porque às vezes as provas, elas prejudicam mais do que, enfim, avaliam a capacidade do aluno, né? Mas o ENAD, ele é um pouco diferente desse sentido. Ele é uma prova muito diferente em relação a outras avaliações, né? Desse ponto de vista, que dica, pode ser uma ou mais de uma, que você acha importante para o aluno e para a aluna na execução e na realização da prova? Então, eu acho interessante porque, assim, essa prova que eles vão fazer, de certa maneira, eles vão fazer outras na vida. Sim. Né? Se eles quiserem fazer um concurso público, vai fazer um concurso para ser professor em rede pública, enfim, vai passar por questões muito próximas. Então, acho que há essa tensão, acho que há mais um medo e um pavor, mas entender um pouco a estrutura da prova, né? O que está sendo esse assunto principal, de repente circular os pontos principais que estão sendo abordados nessa questão. O que está orientando para você olhar para essas questões, como eu vou enxergar essas questões. Então, acho que se olhou para ela, às vezes na própria estrutura da questão está a resposta. Então, tem que ter acho que um olhar muito atento. E pensando no campo das artes visuais, às vezes também tem imagem, né? Acho que também em outros exames também entra, por exemplo, o história em quadrinhos, uma imagem, né, que quer registrar uma situação documental, enfim. Então também ter essa habilidade de saber olhar a imagem e o discurso da imagem. Tem um discurso do texto e um discurso da imagem. Mas eu, assim, olharia a questão, começaria a circular as perguntas, as palavras mais significativas, depois o que ela está propondo, né, de orientação para ir para os itens. Eu faria esse caminho. Daí isso assim, acho quase uma metodologia minha, assim, não que é um padrão, enfim. Mas é uma dica importantíssima.
Acho que é isso, professor André. Agradeço aqui a entrevista, foi muito enriquecedora. Acho que os alunos obrigada. e alunas que escutarem vão adorar. E a gente vai ter mais um último episódio, um quarto episódio, professor Pedro, da Educação. E respondam as perguntas que a gente tem deixado aí no Spotify, os links que a gente também tem vinculado no YouTube. E qualquer dúvida também podem mandar lá no chat e a gente responde por lá. Então é isso. Muito obrigado, professor Obrigada a Andréia. você pelo convite. Boa sorte a todos. É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.